O Na Caçamba, desta vez, está aqui em Clementina, junto com meu amigo Neto Sartor, o Neto que toca a Máximos Agronegócio. Um projeto que nasceu, que completa 10 anos e que tem um papel determinante na pecuária brasileira, prestando serviço de boitel, trabalhando com confinamento de gado próprio, mas especialmente, meus amigos, contribuindo para a segurança alimentar do planeta. O pecuarista, ele tem essa nobre missão de produzir o alimento, a proteína mais nobre que existe, que alimenta famílias tanto no Brasil, né, Neto, e também em diversas outras nações do planeta. E Neto, uma trajetória de muito trabalho, né, de dedicação, de suor. Costumo dizer que de brilho nos olhos, né, porque faz o que ama, mas muito sangue nos olhos também, né, Neto, para poder fazer o que precisa ser feito. Não, sim, sem dúvida. Todo trabalho tem as suas dificuldades e os seus desafios, né? Mas, sem sombra de dúvida, é um prazer, um privilégio poder trabalhar com uma coisa que, no final do dia, é tão nobre assim, que é alimentar pessoas, não só aqui, mas mundo afora, né? A gente faz conta da quantidade de animais que nós produzimos, convertido em carne, isso alimenta grandes cidades, metrópoles, durante o ano todo, né? Então isso, obviamente, é só para dar uma dimensão do quão grande é a produção, mas isso aqui é exportado para dezenas de países que o Brasil atende, além do mercado interno, além de nós mesmos, nós certamente comemos alguma carne que é produzida aqui ou nos nossos vizinhos. Então isso é uma coisa muito nobre, sem sombra de dúvida. Agora, como tudo ligado ao campo, tem que ter muito suor envolvido, porque é uma atividade a céu aberto. A gente brinca que isso aqui é uma fábrica de picanha, né? Mas que acontece nos dias de sol, de chuva, de poeira. Então você tem os desafios naturais, o desafio de que precisa rodar o ano todo, de que não tem descanso. Aqui a gente não consegue trabalhar em escala reduzida, não. Nós precisamos trabalhar intensamente, né? Em tempo integral. Mas diz que é uma fábrica de picanha, mas que também é uma fábrica de problema, tem isso? Tem. Eu vou dizer que todos esses bichinhos de estimação que estão aqui atrás de nós estão caçando alguma confusão, né? Uma hora estão com fome, uma hora estão com sede, uma hora estão brigando entre si. E as pessoas que precisam estar envolvidas, e as máquinas, e os sistemas, e as certificações, enfim, tudo que precisa estar no entorno disso para que isso funcione, traz desafios diários multifatoriais, né? Então a gente brinca aqui que você precisa ter uma virada de chave muito grande, muito rápida para enfrentar diferentes problemas, né? Eles vêm de direções opostas. Uma hora são com pessoas, outra hora são com equipamentos, outra hora com o sistema, outra hora com a parte tributária, outra hora as preocupações com o fluxo de caixa, enfim, os mais diversos desafios, tudo isso precisa ser resolvido numa dinâmica muito grande. Nós estamos falando aqui de um projeto, de um empreendedor, né, que é zootecnista por formação, que deu consultoria em grandes projetos do Brasil, aprendeu muito ao longo dessa história, mas que saiu do ponto A para poder terminar 110 mil bois por ano. Neto, o que foi determinante no meio dessa jornada para poder chegar até aqui? Se o Neto olhasse lá para trás e olhar para a jornada dele, o que trouxe o Neto até aqui? Cara, difícil de responder com muita objetividade, mas foram várias coisas, né? A primeira, acho que o empreender, né, tá dentro de algumas pessoas como uma inquietude que parece que você enxerga oportunidades e buracos e lacunas aonde o mercado acaba por deixá-las passar. Acho que essa foi uma coisa que em algum momento motivou. Existia a situação de escalar profissionalmente o meu conhecimento, o meu trabalho, as coisas, além da consultoria, além da prestação de serviço que eu fazia lá naquele momento. A hora que você junta um pouco de cada ingrediente desses, o momento que o Brasil vivia, o protagonismo como um produtor de proteína animal para o mundo, o momento profissional, a vontade de empreender, de fazer alguma coisa nova, aproveitar oportunidades que eu via dentro de projetos que eu trabalhei sendo desperdiçadas, escalar a minha capacidade de trabalho para que eu conseguisse construir alguma coisa além de mim, foram coisas que de fato motivaram a começar.
por fim, em algum momento, você começa a enxergar a possibilidade de fazer a criatura maior que o criador. E transformar isso num negócio e trazer um monte de gente para ajudar, para trabalhar, para desenvolver com ideias. Você começa a trazer pessoas que têm capacidade de fazer as coisas de maneira mais eficiente, de fazer mais e melhor do que você mesmo. Você ajuda apenas a dar um direcionamento para onde deseja que a companhia vá. Enfim, a gente consegue fazer com que isso tenha uma longevidade independente da minha presença. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Ô Neto, e ainda a gente vê que nutrição evoluiu demais, a sanidade evoluiu demais e todos esses ingredientes, você dá ele para o animal, eles são absorvidos. Mas a genética, e aí eu vejo que a genética, desde o topo da pirâmide, descendo para todas as etapas, as camadas de produção, ela possibilita esses animais expressarem maior seu potencial, ganharem mais peso, como na agricultura, né? O agricultor ele não economiza na semente porque ele sabe que ela vai responder muito mais aos adubos. A genética também tem contribuído para o Brasil tão rapidamente ter se tornado o número 1 na produção de proteína vermelha do planeta? Com certeza, né? Assim, sem sombra de dúvida. No curso de zootecnia, escutei muitas vezes, né, que você tinha um tripé de genética, nutrição e sanidade. E que essas coisas precisavam andar alinhadas para o desenvolvimento dos animais. Também me lembro naquela fase de ter uma discussão sobre o melhoramento genético muito voltado para o fenótipo, para a posição da cabeça, dos aprumos, da orelha, etc. e tal, que levavam a seleção genética para um caminho que entendeu-se não mais eficiente a partir de um determinado momento. Animais com uma maior capacidade produtiva, que seriam abatidos mais jovens, mais pesados, com maior precocidade sexual, para que as fêmeas emprenhassem mais cedo, com maior eficiência alimentar, enfim, uma série de características produtivas que foram, sem sombra de dúvida, disruptivas para trazer até o momento atual. Então, hoje, nós temos, sim, em todas as raças brasileiras, né, mas se a gente for falar do Nelore, que é a principal raça usada no Brasil, nós temos um Nelore hoje que muito pouco tem a ver, do ponto de vista produtivo, com aquele Nelore que a gente tinha ali na década de 90 ou início dos anos 2000, quando eu fiz faculdade. Teve uma evolução muito grande e isso torna possível a gente levar. Nós temos alguns animais que são terminados aqui, oriundos de projetos de criadores que investiram em genética, que chegam ao abate com seus 20 meses pesando 24, 25 arrobas de carcaça. Melhorando também rendimento? Né? Melhorando todos os índices zootécnicos que você puder imaginar. São animais que ganham mais peso, que comem menos, que têm melhor eficiência, que produzem mais carcaça, que têm maior rendimento de carcaça, que têm melhor eficiência biológica. Isso tem um impacto gigantesco. Nós fizemos um evento esse ano e apresentamos para os nossos clientes uma métrica, a partir de um Nelore padrão, nós calculamos o que ele deixava de resultado para o dono do boi que enviava esse animal padrão para nós. E aí nós usamos a eficiência biológica de transformar comida em carne de dois grupos de animais. Um animal cruzado de origem leiteira e um animal de melhor padrão Nelore, o melhor Nelore que nós engordamos aqui. E aí você descobre uma diferença no custo de produção, no custo de engorda, de 30, 40 reais por cada arroba produzida. Se dissermos que um animal produz 8 arrobas no confinamento, 40 reais por arroba produzida significa 320 reais a mais ou a menos de custo na hora da engorda. Esse é o potencial da genética do que a gente faz aqui hoje. Tem transformado a nossa pecuária e está só começando. Just you wait, listen for the storm. Ô Neto, tem uma frase dessa caminhonete que nós vamos dar uma volta ali daqui a pouco, que é a caminhonete de boiadeiro, de pecuarista, que de fato é uma máquina para trabalhar, que fala que a grandeza está em você. O que essa frase representa? Gustavo, para mim a grandeza está dividida ou é a somatória de uma série de outras características. Grandeza para mim é ser resiliente, é ser honesto, é ser leal aos meus valores, é ser comprometido com todas as coisas que eu me proponho a fazer, desde um prazo para dar um retorno sobre alguma negociação, até o empenho para fazer todas as coisas que a gente precisa acontecerem, né? É dar o melhor de mim. Grandeza significa seguir vários mandamentos divinos ou comerciais
todos, independente do que isso custe a fazer. Excelente, meu amigo, excelente. Então bora dar uma volta nessa Bora. caminhonete e ver como é que é o... O que Bora. você acha do resultado Bora que você disso? chegou bem montado aqui, viu? Agora é sua vez. Esse carro faz a junção de duas coisas muito legais, né? Por um lado, você tem uma caminhonete para andar no asfalto, no barro, na estrada de terra, na poeira. Por outro, você tem o conforto de um carro de luxo com a possibilidade de sair no asfalto, ter um motorzão, desempenha bem, enfim, consegue entregar muito do conforto do asfalto com a rusticidade da fazenda. Isso, sem dúvida, é muito legal. Satisfaction for me now.